Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e bem-vindos a mais novo vídeo da nossa série sobre sequências, onde eu vou falar para vocês um tipo de sequências que, no caso, a gente acabou já vendo elas por consequência, né? Só que agora a gente vai realmente adentrar no que é sequências monótonas, né? E por que que a monotonia vai nos ajudar bastante nos nossos estudos de sequência. Vocês já começaram a perceber que nessa série tirando os primeiros vídeos que eu introduzi a noção de sequência e o que é uma sequência, o fundamento dessa série realmente é a gente ter estudos de teoremas de como demonstrar se uma sequência é convergente e se não é convergente, né? E dar o máximo de informações possíveis sobre essa sequência de uma maneira fácil e simples. E esse é o objetivo do vídeo de hoje, onde eu vou demonstrar de uma maneira muito rápida o teorema de convergência monótona e a gente vai aplicar num exemplo, né? Que é um exemplo muito legal porque é um tipo de enunciados sobre exercícios de sequências que vocês vão encontrar frequentemente. Eu acho que vai ser até o tipo que vocês encontram mais frequentemente, porque vocês vão ver que descreve alguma coisa, vamos dizer, um pouquinho mais real, né, do que uma sequência aleatória, por exemplo. Beleza? Então, antes da gente entrar no nosso exemplo, vamos explicar o que é o teorema de convergência monótona, né? Então, para vocês que não sabem o que é o termo de monotonia, eu já fiz um vídeo no canal sobre, né, no estudo de funções, mas nada mais é do que se a função, no caso a sequência, vocês vão ver que funciona igual, é crescente ou decrescente, né? Então, a gente estuda a monotonia, a palavra monotonia quer dizer o comportamento dessa sequência. Então, se ela vai crescer ou se ela vai diminuir, beleza? E o teorema de convergência monótona diz, ele funciona só em R, obviamente, que se temos uma sequência UN, ela é crescente e majorada, tá? Então, muito importante. Se ela for crescente e majorada, isso quer dizer que ela vai atingir o seu supremo, né? Então, que o N é convergente em R, beleza? Então, no caso, o limite pode ser o supremo ou inferior ao supremo, mas a gente sabe que vai ter algum limite. Ele, né, ele é crescente e majorado. E muito importante, né? Porque se ela não for monótona, se ela crescer, diminuir, mesmo se for majorada, não quer dizer que ela vai ser convergente para um valor. Beleza? Se o n é crescente e não majorada, o n é divergente em R, tá? Isso daqui já é um resultado clássico. Se o n é decrescente e minorada, então é a mesma coisa, só que por outro lado o n vai ser convergente. E o último que eu não escrevi, mas se o n for decrescente e não minorada, obviamente o n também vai ser divergente. Beleza? Então, obviamente, é uma demonstração por estudo de casos. Então, a gente vai estudar dois casos. Eu vou estudar só no caso majorado porque literalmente a mesma coisa para o caso minorado, você só muda o lado da desigualdade, beleza? Então vamos fazer o estudo do primeiro caso, né? Então eu vou ter uma sequência UN real, né? Que ela é crescente e majorada, beleza? Como eu já disse oralmente, se ela é majorada, isso quer dizer que existe um supremo, né? E por definição de um conjunto majorado, né? Então eu vou falar que esse supremo é igual a L, tá? Então L vai ser igual ao sup, ok? Então vai ser o supremo da sequência UN, tal que n pertence aos naturais, tá? Isso é uma notação, vocês podem ver outro tipo de notação, beleza? Pode ser supremo de, aí vocês podem escrever n embaixo, então n que pertence aos naturais de UN. O importante é que a gente entende que L vai ser o supremo desse conjunto majorado, beleza? E eu vou considerar um epsilon estritamente positivo. Eu vou utilizar a definição de limite utilizando a definição epsilon, beleza? Então, por definição do supremo, a gente sabe que vai existir um n0, né? Então, por definição, a gente sabe que existe um n0 que pertence aos naturais, tal que o n0, tá? Então, o n, a sequência avaliada nesse rank, n0, vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Quer dizer, L menos epsilon ou inferior ou igual a L, beleza? Por definição do limite, na nossa definição epsilon nesse caso, porque a gente está no espaço métrico. Então, vai ficar L menos epsilon estritamente inferior a U de n0, e isso, para a gente ter uma desigualdade larga, vai ficar inferior ou igual ao nosso limite L. A gente não sabe se ele é igual ao supremo ou não, beleza? A única certeza é que ele é inferior. Então, para a gente não ter problema, a gente fica inferior ou igual, beleza? A gente utiliza outra hipótese de UN, então a gente utilizou que ele é majorado, a gente definiu por definição o que é majorado, e agora a gente utiliza o fato que ele é crescente, beleza? Então, como o n é crescente, a gente sabe que para todo n maior ou igual ao nosso rank n0, beleza? A gente vai ter que L menos epsilon é estritamente inferior a u n0, que é inferior ou igual a L. Isso daqui implica que o valor absoluto de un menos L é estritamente inferior a epsilon, beleza? Pelo fato de ela ser crescente, a gente mantém a ordem, ok? E isso daqui define, né, que o n vai ser convergente e ele vai tender a L, que é o nosso supremo.
Beleza? Então, o primeiro caso, bem simples. Agora, o segundo caso, a sequência ela é crescente, mas ela não é majorada. Como o fato que ela não é majorada, então não temos um supremo. Ou temos um supremo, né, o supremo de UN, né, tal que n pertence aos naturais, que é igual a mais infinito. No caso, o que eu quero dizer é que esse supremo ele parte para mais infinito. Não temos um supremo. Então, ou vocês escrevem não possui um supremo, ou falam que o supremo é mais infinito, porque ele vai tender. Então, eu não tenho certeza se isso é rigorosamente correto em matemática. Então, na dúvida, escrevam que ele não tem supremo. Beleza? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para todo A que pertence aos reais, né, vai existir um ranking, então, N0 que pertence aos naturais, tal que U, né, então a nossa sequência avaliada em 1N0 vai ser estritamente inferior a, inferior não, estritamente superior a A, beleza? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, como não temos um supremo, isso daqui, né, existe algum ranking tal que isso seja verdade, porque ele não tem supremo, né, ele tende a mais infinito, e né, por crescimento da nossa sequência, né, a gente vai ter que o n vai ser sempre superior ou igual a esse rank, tá? Porque por crescimento ela é crescente. Isso quer dizer que a partir de um certo rank a gente ainda vai ter sequências que vão ser maior que esse rank, que já é maior que todos os reais, né? Então, estritamente superior a, beleza? Isso para todo n maior do que esse rank, então isso daqui implica que o n vai ser divergente, então que a sequência UN tende a mais infinito. Beleza? Então façam isso com calma, não é muito complicado, é realmente reutilizar a definição de o que é ser majorado e não majorado. E vocês veem que a consequência é bem simples, né? Quanto às desigualdades, a gente encontra a definição do limite. Então vamos lá para o nosso exemplo, tá? Então, quando que a gente pensa em utilizar o teorema de convergência monótona, né? E qual que é a vantagem dele? Ele é muito utilizado quando a gente tem sequências que são definidas com o termo, o próximo termo. Então, por exemplo, aqui temos uma sequência onde a gente conhece o termo inicial, que é o zero, né, que vale 1, e que temos que todo o n mais 1 vale a raiz de 1 mais o termo anterior, né, então nosso n. Beleza? São sequências que a gente encontra muito no dia a dia, porque, por exemplo, em computação a gente sempre resolve passo a passo, né, o que a gente faz uma resolução numérica, né? Então a gente discretiza muitas coisas. Então muitas vezes a gente encontra isso. Então é muito importante a gente ter teoremas poderosos para nos ajudar a estudar esse tipo de função, beleza? E é também bem lógico. Né? Normalmente a gente não tem o termo geral de uma sequência de carga. A gente vê como ela se comporta, a gente fala, o próximo termo pega os dois últimos termos, ou pega o último termo e faz essa operação. Então, realmente, esse é o tipo de sequência que vocês vão encontrar muito. E aí que vem a importância do teorema de convergência monótona. Beleza? Então a gente vai estudar isso, né? A gente vai estudar a convergência dessa sequência para ver se ela é convergente ou não, né? Não necessariamente a gente vai saber para qual valor ela vai converger, beleza? Isso vocês vão ter que começar a estudar essa sequência e aí, né, na medida do possível, vocês vão vendo se vocês conseguem determinar um limite, beleza? Então, primeiramente, eu quero ver se ela é majorada, né, ou minorada. Então vamos procurar um limite superior natural, né? Então vamos ver e vamos estudar isso, beleza? Então, suponhamos que o n é convergente, né? Então, se a sequência UN tende a um valor finito L, né? Se ela tende a um valor finito L, então a gente supõe que ela é convergente, isso quer dizer o quê? Que se o n tende a L, o n mais 1 tem que tender a L, beleza? Então, o que a gente tem? A gente tem que ter que L igual a raiz de 1 mais L, beleza? Então, eu substituo aqui. Esse daqui tem que ter o mesmo limite que esse daqui. Então, vamos ter L igual a raiz de 1 mais L, beleza? Isso implica que vamos ter L ao quadrado menos L menos 1, que é igual a zero. Ok? Eu passei ao quadrado dos dois lados, eu joguei tudo para um lado, e aqui a gente cai numa equação de segundo grau. Beleza? Uma equação de segundo grau. Vocês já sabem como resolver uma equação de segundo grau, né? Então vocês ou fazem a forma canônica ou vocês fazem delta, né? Pouco importa. No final vocês vão achar duas soluções, tá? Porque delta é estritamente positivo. A gente vai ter que L pertence, né, a o conjunto de soluções 1 mais raiz de 5 dividido por 2 e 1 menos raiz de 5 dividido por 2. Beleza? Esse daqui, para vocês que fazem muito exercício de matemática, né, e ficaram craques na resolução de equações de segundo grau, vocês poderiam saber desse resultado de cabeça, porque esse 1 mais raiz de 5 sobre 2 é nada mais e nada menos do que φ, o número de ouro. Beleza? O número de ouro, muitas
curiosidades matemáticas sobre o número de ouro, né? Muito relacionado à arte. Então é um resultado famoso, beleza? Então, para você que já conhecia, você já sabia o resultado. Para você que não sabia, vocês sabem resolver e cair nesse resultado, beleza? Então, como o n, por definição, é para todo n maior ou igual a zero, esse termo não pode ser, beleza? Então, o único limite possível, se haver um limite, tá? Porque por enquanto eu não falei que ela é convergente, se haver um limite, vai ser φ, beleza? Então, φ que igual, né, a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Eu vou guardar a notação φ, porque é mais fácil do que ficar escrevendo esse trombolho aqui, tá? É o número de ouro, beleza? Agora a segunda etapa é ver que isso daqui, a sequência vai continuar se comportando no nosso intervalo 1 até φ. Então eu falei que se haver um limite superior, ele tem que valer φ, mas agora eu tenho que mostrar que para todo n, o n vai pertencer ao intervalo 1 fechado e L, então nosso φ fechado, beleza? E para isso, né, como a gente está trabalhando com números naturais, eu vou utilizar uma prova por indução, beleza? Então a inicialização é bem simples, tá? A gente avalia o caso U0 igual a 1, né? Então, U0 igual a 1, 1 pertence, obviamente, ao intervalo fechado 1 φ, beleza? Então, né, para o nosso primeiro caso, isso daqui funciona. Agora, a indução. Então, vamos fazer a indução, né? Então, a gente considera se o n pertence a esse intervalo, então, 1 φ, beleza? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o n mais 1 que igual a raiz de 1 mais o n, beleza? Então, o n é necessariamente maior do que 1, né? Porque se o n pertence a esse intervalo, então o n tem que ser maior ou igual a 1. Então, a gente vai ter que ser maior ou igual a raiz de 1 mais 1, então raiz de 2, beleza? E raiz de 2 é estritamente superior a 1, vocês sabem, tá? Raiz de 2 é 1,4 e uns quebrado. E agora a gente trabalha no outro limite, beleza? Então aqui eu falei que o n tem que ser maior do que 1, só que o n tem que ser maior, perdão, menor ou igual a φ, beleza? Então se temos o n que é menor ou igual a φ, isso implica que 1 mais o n tem que ser inferior ou igual a 1 mais φ, beleza? E 1 mais φ, né, de acordo com essa equação aqui, igual a φ ao quadrado. Então 1 mais φ igual a φ ao quadrado. Beleza? Então isso quer dizer que o n mais 1 tem que ser, no caso, é igual a raiz de 1 mais o n, né? E isso daqui tem que ser inferior ou igual a raiz de φ ao quadrado, né? E raiz de φ ao quadrado é igual a φ. Beleza? Então o que eu mostrei é que o n mais 1, ele pertence ao intervalo 1 e φ. Então a gente tem uma não variação, né? Uma invariância no nosso intervalo, né? Então, por indução, o n sempre vai pertencer a esse intervalo. Beleza? Então eu demonstrei que ele possui um limite superior e que ele sempre pertence a esse intervalo. Bom, agora eu mostrei que ele tem um limite superior, eu falei que ele pertence a um certo intervalo, só que eu não estudei a monotonia, né? Por acaso essa sequência aqui, ela cresce, ela diminui, né? Ou como é que ela funciona? Bom, a gente imagina que ela vai crescer, mas, né, aqui como, né? Então a gente tem que demonstrar isso matematicamente. Então, para fazer isso, eu vou botar uma nova função, então eu vou fazer um h de x. Esse h de x vai valer raiz de 1 mais x, tá? Então, nossa sequência. Então, vai ficar o n mais 1 que é igual a raiz de 1 mais o n. E eu vou fazer menos x depois. Beleza? Eu vou derivar isso daqui. Então, a derivada, bom, não vamos voltar, né? Vocês sabem derivar. Então, isso vai ficar 1 sobre 2 raiz de 1 mais x. Beleza? Menos 1. Ok? Vocês fazem um estudo de sinal aqui e vocês vão encontrar que isso daqui é estritamente inferior a zero, né? Se x for maior ou igual a zero, beleza? Então isso quer dizer que h, então a nossa função h, ela é decrescente, né? Sobre o intervalo, então sobre o intervalo zero mais infinito, ok? E a gente sabe que h de φ, então a gente vai avaliar φ na nossa função h, então isso daqui faz raiz de 1 mais φ, né, menos φ, ok? Isso daqui é igual a zero, por definição da nossa equação lá, né? No caso, a gente já sabe o resultado. Então, h de φ igual a zero. Ora, o n é menor ou igual a φ, beleza? E a gente tem que h de un, h de un é maior ou igual a h de φ, né? Então, no caso, h de φ igual a zero. Então, isso quer dizer que o n menos 1 menos o n igual a h de un, que é maior ou igual a zero.
beleza? Então, isso daqui já demonstra que o n é crescente, beleza? Porque o n, no caso eu fiz menos um aqui, né? Mais um. O n mais um menos o n é maior do que zero, né? Isso quer dizer que o n mais um é maior do que o n, então o n tem que ser crescente, beleza? Então, o que, que a gente descobriu? Né? Pelo teorema de convergência monótona, né? A gente mostrou que a sequência ela é crescente, que ela é majorada pelo número de ouro φ, beleza? Então ela é convergente para um limite que pertence ao intervalo 1 e φ, ok? A gente não sabe qual. A gente não sabe se o limite é φ, se o limite é 1, se o limite, né, qual que é o limite, mas a gente tem certeza que ela é convergente, beleza? Aí vai precisar de outros estudos para determinar qual que vai ser o limite dessa função, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E a gente se vê para os próximos vídeos.